O verão é a época preferida de várias pessoas. É época de férias, de praia, piscina, de aproveitar tudo de bom que vários lugares do Brasil têm disponível. Mas a gente não pode esquecer que é durante esse período que a gente pode ter várias doenças específicas dessa época. E é com esse vídeo que eu vou começar essa série das doenças do verão. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. A primeira doença não é uma única, é um conjunto, são as chamadas arboviroses. As arboviroses são todas as doenças causadas por vírus que a gente se contamina através da picada dos mosquitos. Entre elas estão a dengue, zika e a chikungunya, e mais recentemente o maiaro e também a febre amarela. Por que as arboviroses acontecem mais no verão? Porque durante o verão a gente tem muita chuva. E quando chove, acaba que tem água limpa parada. E aí o mosquito consegue se desenvolver mais. Então, para a prevenção, é muito importante que a gente olhe inicialmente nas nossas casas, para não deixar esse acúmulo de água e que depois essas ações sejam aumentadas, sejam disseminadas não só para as nossas casas, mas para os nossos bairros, para onde a gente trabalha, para todo lugar. E isso é o quê? Exercer a nossa cidadania. Muita gente, quando começa com algum sintoma, que geralmente é a febre, vai para o pronto-socorro e fica desesperado, querendo saber exatamente o que tem. Se é dengue, se é zika, se é chikungunya. Mas eu vou pedir muita calma para vocês, porque inicialmente não é importante a gente saber exatamente qual é o nome da doença que você tem, porque isso não vai fazer diferença. As medidas são as mesmas. A gente não tem tratamento específico para nenhuma delas. O principal é você ficar hidratado, beber bastante líquido e prestar atenção aos sinais de gravidade para aí sim procurar um pronto-socorro. Uma febre alta que não passa, quando a sua urina fica muito escura, se você começa a ficar assim muito caído, sem conseguir se levantar, quando você levanta fica tonto, esses são os maiores sinais de gravidade. Então eu não quero ninguém desesperado, querendo saber exatamente o que tem na primeira febre. Vamos ter calma e beba bastante água. Cerveja também vale, doutora? Cerveja não vale, porque apesar da gente ter a sensação que está hidratado, ela acaba desidratando. Então água, suco, Gatorade, água de coco, nada alcoólico. A segunda doença, que não tem relação direta com a infectologia, mas é muito comum no verão, é a desidratação. A gente gasta mais ou menos 2 litros de água por dia, um adulto, sem nem fazer nada, só pela respiração, pelo suor, pela urina, fezes, 2 litros. E a gente precisa repor isso através da ingestão, né, de comida ou de bebidas. Durante o verão, como fica muito quente, a gente acaba perdendo até um pouquinho mais do que isso. Se você não bebe água, né, se você então não dá esse líquido necessário para o seu organismo, ele acaba desidratando. Os sinais principais são a boca seca e a urina muito escura. E aí você consegue rapidinho resolver esse problema só aumentando a sua ingestão hídrica. Mas se você começa a não fazer isso, alguns sinais importantes podem acontecer e você pode ficar muito grave, tendo que procurar um atendimento médico para fazer a hidratação venosa. Os sinais são pressão baixa, vômitos, a pessoa começa a ficar meio desorientada, sonolenta. Nesses casos é preciso procurar atendimento médico. Mas vamos prevenir isso. Se você vai passar o dia na praia, se você vai fazer alguma caminhada, você precisa se hidratar adequadamente. Junto com a desidratação, você pode ter também a insolação, que é mais ou menos igual à desidratação,
mas é o quê? Excesso de sol. Você vai ter os mesmos sintomas, mas é devido ao calor excessivo. E aí depois da insolação, você pode ter as queimaduras solares. É porque a gente não consegue ver, mas o sol emite raios ultravioleta que eles podem queimar a nossa pele. É por isso que a gente passa o protetor solar, para impedir que esses raios nos façam algum dano, que são as queimaduras. Às vezes a gente não tá aquele dia maravilhoso, cheio de sol, mas está aquele mormacinho, está cheio de nuvens. E a gente acha que não precisa passar protetor solar porque nem tá sol. E aí, apesar da nossa mãe, né, ficar enchendo o saco, tem que passar o protetor, tem que passar o protetor, ninguém quer e sai sem. Só que a gente não pode esquecer que esses raios conseguem passar pelas nuvens. E aí, no dia seguinte, você acorda todo queimado, todo vermelho. Isso são queimaduras de 1º grau. E aí você precisa precisa hidratar a pele e precisa ingerir bastante líquido para prevenir a desidratação. A doença de número 3 também não é uma única patologia, mas são as infecções gastrointestinais. Elas podem ser causadas por vários vírus e bactérias. Durante o verão, com a alta temperatura, é muito fácil das comidas estragarem, né, como a gente fala, então elas ficam cheias de vírus e bactérias que quando a gente ingere, dá aquele piriri generalizado, é um horror. Então, pode ser salmonela, shigella, vários vírus gastrointestinais, tem o rotavírus que é muito comum de infectar crianças. Não só dos alimentos, água contaminada também pode dar essas intoxicações que a gente chama de intoxicações alimentares. Mas alguns desses vírus também podem ser passados de pessoa para pessoa, dando os surtos. É muito importante que você saiba direitinho a origem da água que você está bebendo. Tome muito cuidado com gelo, porque às vezes a gente só foca na água e aí vai beber aquela caipirinha ou aquele suco em algum lugar e o gelo está contaminado. E com os alimentos, principalmente que ficam fora da geladeira. Então nada de ficar comendo coisas com maionese ou frutos do mar que você não sabe exatamente a origem, principalmente em lugares diferentes, que a gente está de férias. Pode acontecer de você comer e às vezes rapidinho, 2 a 3 horas, 4 horas depois da ingestão, você vai ficar lá plantando no vaso. A maioria dessas diarreias são autolimitadas. Em 2, 3 dias você fica bem. Mas se a sua urina começar a ficar muito escura, se você começar a ter muitos vômitos que não consegue ingerir água, você tem que procurar atendimento médico para fazer a hidratação venosa. A 4ª doença é a miliária, também conhecida como brotoeja. Principalmente durante o verão, às vezes aparecem umas bolinhas bem vermelhas pelo corpo, que coçam bastante. O que é isso? Nada mais é que as glândulas que secretam o suor, as glândulas sudoríparas, elas podem ficar obstruídas, geralmente por algum creme muito oleoso ou algum protetor solar muito oleoso que a gente passa. E aí, qual que é o problema delas? Que a gente coça e às vezes pode ocorrer alguma infecção bacteriana secundária. Então, se você começar a ficar com muita bolinha vermelha pelo corpo, é muito importante que você procure um dermatologista ou um infectologista para ser avaliado. O número 5 são as infecções fúngicas. O que os fungos gostam? De locais úmidos e quentes. E justamente no verão é o que mais acontece no nosso corpo, principalmente entre os dedos ou nas nossas dobrinhas. Se a gente não seca adequadamente, se a gente fica muito tempo com roupas abafadas ou calçados abafados, com meias, acontece aquelas coceirinhas e quando a gente vê a pele fica macerada e isso é fungo. A gente consegue tratar rapidinho com antifúngicos, mas se você coça,
isso pode propiciar as infecções bacterianas. Então é muito importante que você procure um médico para saber como tratá-las adequadamente. A conjuntivite é a doença de número 6. A maioria delas é causada por vírus. É uma infecção superficial no olho. Mas o que acontece? Ela se espalha rapidamente. A conjuntivite não é transmitida com o olhar, apenas pelo olhar. Algumas pessoas acreditam nisso. O fulaninho está com conjuntivite, eu não posso nem olhar para ele. E a pessoa com conjuntivite coloca o óculos escuros acreditando que não vai passar. Mas não é dessa maneira. Se vocês perceberem, toda hora a gente coloca a mão no olho. E se você vai lá, coça o seu olho e não higieniza adequadamente as mãos, em tudo que você tocar vai estar contaminado pelo vírus. E aí outra pessoa vai, toca nesse local e coça o olho. E aí acaba passando. Então, óculos escuros é porque a pessoa sente muita fotofobia, né? A luz atrapalha a visão durante o quadro de conjuntivite. Então, a principal maneira de você prevenir a conjuntivite é higienizando adequadamente as mãos. E aí, esse quadro viral pode acabar virando um quadro bacteriano e aí sim você ter que tomar antibióticos, ou então pingar o colírio de antibiótico. Então, qualquer alteração ocular é muito importante que você procure um oftalmologista. E a 7ª e última doença também não é uma doença infecciosa, mas é muito importante a gente falar aqui. É a fitofotodermatose. E o que é esse nome tão esquisito? Isso é aquela mancha escura que acontece, né, que aparece depois que você manipula alguma fruta, mas principalmente o limão, e aí você não lava sua mão adequadamente e vai para o sol. Essas frutas, principalmente as cítricas, ou então algumas outras verduras de coloração verde, tem uma substância que, quando em contato com a pele e com o sol, promove tipo uma queimadura. E para prevenir esse tipo de complicação, basta você lavar, higienizar as suas mãos adequadamente, mas não esquecer também, principalmente dos lábios, porque às vezes a gente está bebendo aquela caipirinha ou bebendo aquele suco, e aí aqui no entorno da boca, a gente não lava, entra em contato com o sol e depois fica aquela bolha e fica escurecido. Então, tome cuidado com o que você está ingerindo e principalmente com o que você está passando no seu corpo, porque alguns protetores solares caseiros têm cenoura, tem salsinha, tem folhas de figo que são ricas nessas substâncias que podem causar essas manchas. Falando em manchas na pele, eu só queria dar um toquezinho aqui para quem tem tatuagens também. Essa época do ano, com os raios solares e as queimaduras, é muito importante que a gente tenha alguns cuidados especiais com elas. Inclusive, ontem eu fiz a minha tatuagem e eu quero fazer um vídeo só falando nos cuidados pré e pós, o que você tem que saber, o que os tatuadores têm que saber também para se prevenir das doenças infecciosas. Então, se você viu esse vídeo até aqui, deixe no seu comentário que, olha, eu quero saber tudo sobre tatuagens e infecções, que eu vou fazer um vídeo específico falando delas e vou mostrar minha tatu nova para vocês. Nos próximos vídeos eu vou detalhar cada uma dessas doenças do verão, então me acompanhe aqui e deixe nos seus comentários as principais doenças que vocês têm mais curiosidade, o que vocês querem saber, que a gente vai acrescentando aqui na playlist. E se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, que você será notificado de todo vídeo novo que a gente fizer. Obrigada e até a próxima!